Lembrando para você que no dia 10 de março, você já sabe, 10 de março é o dia que nós vamos estar reunidos, uma grande multidão reunida em São Paulo, para nós comemorarmos os 50 anos dos Arautos do Rei. Dá uma entradinha ali no site novotempo.com e você vai descobrir quais são as formas de adquirir o ingresso, quais são as maneiras. Você não pode perder. 50 anos do Ministério Arautos do Rei aqui no Brasil. Você faz parte dessa história e não perca. Chegando aqui nessa parte final do programa, estamos falando ainda sobre disciplina, autoridade dos pais, condução da educação dos filhos, retomada dessa autoridade. Agora eu queria linkar tudo isso, aproximar tudo isso do conceito cristão que nós temos da educação de Deus conosco, filhos. Deus Pai e nós filhos. Como é que Deus lida? Há regras, mandamentos, mas há também muito amor. Como é que faz esse balanço? Então a gente conduz agora essa última parte do bloco pensando nisso, professor. Muito bem. Essa acho que é a parte mais agradável de falar. Verdade. Porque quando a gente vai usar a palavra de Deus, que mostra toda a sua sabedoria. Deus realmente é o grande Pai. E este grande Pai na Bíblia, em Deuteronômio 6, dá ao seu povo a instrução da verdadeira educação. Deus diz assim, em Deuteronômio 6, 4 em diante: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás na tua mão por sinal, e te serão por faixa entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da casa e nas portas. Essa é uma linguagem, claro, uma linguagem bíblica, mas nós podemos colocar numa linguagem mais prática. Deus está dizendo primeiro aqui que Ele é o único Senhor. Ele é o centro, eu não sou o centro. E como deveria ser a educação através dos pais? Deus diz assim para os pais. Deus diz assim para você, pai, para você, mãe. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração primeiro. Depois tu as inculcarás nos teus filhos. Os pais, a gente percebe pelas perguntas, sempre estão preocupados o que fazer com os filhos. Mas a primeira questão que a Bíblia quer responder é que eles devem fazer consigo mesmos. Você deve buscar a Deus. Nós podemos passar aqui uma multidão de conselhos que podem até tornar a vida um pouco melhor. Mas você quer uma fonte segura? Se relacione com Deus. E à medida que você se relacionar com Deus, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te conduzir. E assim também o seu filho vai seguir o seu exemplo. Em realidade, Darlede, nós devemos ser a mudança que nós queremos ver. O que você quer que seu filho seja, então você tem que ser. Você é o espelho, você é o modelo. Pais hoje devem compreender, professores também, nós somos modelos. Existem algumas correntes pedagógicas dizendo aí, o professor é um mero facilitador. Não, ele é um modelo, ele é um padrão. Ele deve ser o que ele espera que o aluno seja. E tem um outro ponto que eu queria colocar também, que tem fundamento bíblico. Para educar, a gente tem que entender o que é o ser humano. Qual a natureza do homem? O homem foi criado por Deus, livre, puro e perfeito, mas o mal entrou através do pecado. O apóstolo Paulo falava da luta dele. Ele diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, eu acabo fazendo. Qual ser humano não experimenta isso? O pai, a mãe experimenta isso, você que está nos assistindo experimenta isso? E a criança experimenta isso, Darlede? Com certeza. Muitas vezes nós olhamos para a criança e, olha, eu mandei e você não fez. É claro que precisamos discernir a diferença entre rebeldia, rejeição obstinada da autoridade paterna, da autoridade materna, mas também precisamos perceber que muitas vezes a criança está dentro dessa luta contra a sua própria vontade. Aquilo que a Bíblia chama, né, de a vontade da carne e a vontade do espírito. Né? A vontade do bem, a tendência para o bem e a tendência para o mal. Mas a que predomina no mundo em que vivemos do pecado é a do mal. E nós precisamos da graça de Cristo. Então a melhor coisa que você pode fazer para o seu filho, para que ele aprenda a ser disciplinado e educado, é levá-lo a Jesus. Levá-lo a Jesus. Essa é a essência. Nós poderíamos falar, como eu disse, muitas coisas aqui. Mas se nós não tocarmos nessa essência, nós certamente não atingiríamos o verdadeiro êxito. Perfeito, Fúvia. Darlede, todas as vezes que
que leio a Bíblia, me encanta profundamente ver como Cristo é capaz de observar as possibilidades que cada pessoa tem para oferecer. Há momentos que você olha para um determinado personagem bíblico e você diz, mas como ele pode ser considerado um homem segundo o coração de Deus? Como ele olhou para Saulo, enquanto segurava as vestes de Estevão, e viu nele a possibilidade do maravilhoso servo que ele veio a ser. Há momentos em que nós, como pais, como educadores, nós temos um olhar que faz com que os nossos filhos e adolescentes sejam menores do que eles podem ser. Esse olhar de Cristo, da possibilidade de olhar para a Fúvia e observar todas as lacunas que está faltando nela, mas o que ela pode ser se estiver ao meu lado. É um olhar que, como pai e mãe, a gente precisa treinar. Que, como educadora, a gente precisa treinar. É olhar e não ver simplesmente aquilo que está na minha frente. O que é que pode tornar aquela criança, aquele adolescente, né, aquele jovem, no olhar de Cristo? E se eu estiver ligado, eu gosto quando se diz inculcar, é mais do que colocar, queridos. Né? E quando diz, olha, na mão e nos umbrais da porta, mas na põe testa. Mesmo, espalha, né? Coloca e mesmo. E fala de dia e noite, de forma consistente, de forma constante. Não é? E viva. Viva exatamente aquilo que você colocou. Ata nas mãos, né? Exatamente. Eu acho que isso quer dizer a prática. É muito forte. Atar nas mãos. Tudo que você for fazer, tenha como certeza aquilo que você colocou no teu coração, na tua mente em primeiro lugar. E mais do que isso, observe este outro dentro da possibilidade, porque, Darleide, é muito triste enxergar o humano só pelo humano. Verdade. Se nós olharmos para o humano só pelo que ele é, ele vai ser sempre miserável, pobre, nu. É assim que nós vamos ver o outro e nos sentirmos também. Mas quando a graça de Cristo nos preenche, então você vê um humano cheio de possibilidades. E Cristo, quando esteve entre nós, mostrou isso na atitude. Porque talvez eu e você não tivéssemos escolhido exatamente aqueles discípulos para estar do lado deles. Quem sabe nós pedíssemos mais currículo e etc. Mas ele soube olhar a possibilidade de cada um deles. E não é isso que ele faz conosco? Olhar a nossa possibilidade. Não é isso que está fazendo conosco agora, completando. Porque as opiniões, queridos, não são nossas. Nós acreditamos que o Espírito Santo conduz tudo isso. Certeza. Não é verdade? Então é preciso observar as possibilidades do outro. A gente vai chegando ao fim do programa, assim, eu particularmente, quando pensamos nessa pauta para hoje, compartilhamos, os convidei, eu fico aqui olhando para eles e eu chego ao final de cada programa admirando tanto os convidados que vêm aqui. Hoje termino o programa mais uma vez admirando tanto vocês, pela disponibilidade, pela verdade colocada com clareza e por amor. Então, tudo que vocês estão dizendo aqui, linkando tudo o que dissemos até então ao amor de Deus, às possibilidades, ao potencial de cada um, que Deus não olhou para um discípulo vendo neles aquele simples, ou aquele homem simples e rude que pescava peixes, mas olhou para eles e viu Pedro, grande pescador de homens para o reino de Deus, um homem que podia falar com a autoridade da verdade de Deus. E então, essa boa vontade vinda do coração de Deus para nos resgatar. E aí Deus usa vocês para vir aqui e dizer, essa mulher está de pé desde as 5 da manhã, trabalhando com educação, com os filhos dos outros, ela é mãe de um adolescente muito lindo, muito querido, um beijo para você, amado, não veio hoje, né? Tá me devendo, mas assim, e veio de São Paulo para cá, para participar aqui com a gente. Muito obrigada, Fúvia, Deus te abençoe ricamente por essa disponibilidade de ser usada por Deus. Darleide, a gente sempre sai daqui, é impressionante, com aquela sensação de que valeu a pena. Que bom. Né? E é impressionante como, ao sair, a gente encontra amigos que eram só virtuais e que dizem assim, que assistem o programa, que viram. Isso é bom demais. Mas melhor ainda é poder ter a certeza que viemos num estágio e aqui o Espírito Santo trabalha. Que bom. Né? Não são homens falando. Que bom. E é isso mesmo que eu sinto. Não é, professor? Você também na sua demanda, está de pé também desde as 5, por aí, né? É que tá. Por aí. Como diretor de escola, tem muita gente aqui compartilhando, tem alguém que escreveu aqui, a Anne, ela diz assim, parabéns, Darleide, pelo programa, temas maravilhosos, amei as dicas da Fúvia, ela é simplesmente demais. Olha, tenho um obrigada. bebê de 4 meses e quero educá-la da melhor maneira possível, somos adventistas, o seu programa cada dia nos ajuda mais, beijo, adoro, com carinho, Ana Cláudia, Foz do Iguaçu, no Paraná. Gente, mas não é que eu não conheço Foz do Iguaçu? Isso não é legal, né? Beijo pra você, amiga, pra você e sua família, Anne.
Professor, estamos então aqui caminhando para o fim de verdade, faltando só uns minutinhos, gente mandando muitas considerações sobre disciplina. Penso que para disciplinar nossos filhos, em algum momento é preciso dar uns tapinhas com amor, sem ir, é claro, nós já discutimos esse tema aqui, hein? Agora é até fator lei no nosso país, essa consideração. Sou mãe de 2 filhas e sou sempre elogiada pela educação delas, graças a Deus. Deus abençoe você. A palavra de Deus nos orienta sobre como educar nossos filhos e o sábio Salomão já falava de disciplina, né, de retidão, de ensinar no bom caminho. Cláudia de Brasília, beijos Cláudia, para os amigos aí em Brasília também acompanhando a Novo Tempo em canal aberto. Muito bom o programa, deixa eu ver aqui o que ele está falando mais. O programa está muito bom, manda um beijo para os meus amigos em Mércia lá no Rio de Janeiro. Rosana está mandando beijos, beijos Rosana, beijos André, muito bom, vocês sabem o quanto eu gosto de vocês, não sabem? Mas se não sabia, fica aqui publicado. Professor, sua consideração final. Eu gostaria de acrescentar só um princípio. Pois Se não. a gente dar receita toma muito tempo, mas o princípio é mais rápido e gera muitas receitas. Verdade. A regra de Jesus, chamada de regra áurea. Como quereis que os homens vos façam, fazeis vós a eles. Isso serve para os filhos também. Respeite-o, trate-o como você gostaria de tratado quando você erra. Trate-o como você gostaria de ser tratado quando você tem problemas. Isso é uma regra também muito importante, essencial na educação. Misericórdia, né? Compaixão, misericórdia e firmeza. Às vezes eu preciso também de firmeza, eu preciso que alguém me mostre o rumo, um amigo de verdade fala a verdade. Diz não quando tem que dizer Eu não. lembro quando Jesus ouviu aquele moço rico dizer assim, Senhor, ó mestre, quem te disse que eu sou mestre, né? Quem disse que eu sou bom? E aí ele desafia aquele menino voltar, já que ele queria tanto seguir Jesus, voltar e distribuir suas riquezas, que eram muitas, e depois voltar para continuar a caminhada com Jesus. O rapaz entristecido foi embora. Pareceu muito duro da parte de Jesus. E Jesus não foi em busca daquele rapaz para dizer, vem cá, não foi bem isso que eu quis dizer. Então, assim, é uma necessidade muito grande de sabedoria, professores, pais e mães, todos nós precisamos entender como é necessária a nossa dependência de Jesus, do Espírito, para termos discernimento de como educar nossos filhos, porque ao mesmo tempo que devemos ser firmes, é necessário haver uma misericórdia. Então, o Jesus não foi em busca dele também por misericórdia, porque se fosse, iria mimar aquele rapaz. E nós sabemos que amor não é mimo, é amor, é carinho, é afeto, mas, enfim. Que Deus abençoe você aí de casa, muito obrigada pela companhia, foi muito bom ficar com você. Deixa eu contar uma coisa, agora nós vamos parar aqui o programa, chega ao final o programa na TV Novo Tempo e nós vamos rapidinho continuar a nossa boa conversa na Rádio Novo Tempo, é isso mesmo. Se você quer continuar acompanhando o nosso bate-papo ou saber mais via Novo Tempo Rádio, então você acessa aí, novotempo.com/rádio, caso na sua cidade não tenha uma emissora querida como é a Novo Tempo. Muito obrigada pelo carinho de hoje, que Deus abençoe vocês. Obrigada. Vocês continuam comigo lá no rádio, né? Então Com temos um certeza. tempinho. Amados, muito obrigada equipe, obrigado. Teve um casal que veio nos visitar aqui hoje, bem-vindos, Deus abençoe vocês. E o nosso encontro fica marcado para a próxima segunda-feira às 21 horas, ao vivo, e eu espero você. Até lá.